dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos bem-vindos a mais um AliCast. Eu sou o Bruno Halbert e estou aqui junto hoje com o Alisson de Freitas. Olá pessoal, muito obrigado mais uma vez, estamos aqui para trazer um pouquinho, compartilhar um pouco do nosso conhecimento, né, do que a gente aplica aí no nosso dia a dia. Durante esse último mês, eu e o Alisson, a gente passou um tempo conversando, né, Alisson, decidindo sobre o que a gente ia conversar no AliCast, né, qual o tema que a gente ia abordar efetivamente. E reunindo alguns dados, né, reunindo algumas informações dos nossos clientes parceiros, a gente percebeu uma coisa muito interessante, né, Alisson? Até é um case, né, um cliente parceiro que a gente gostaria de compartilhar uma grande mudança, né, uma grande transformação que aconteceu dentro dessa operação. Então, por favor, Alisson, vou deixar... Isso aí. Bom, né, a gente trouxe ali, a gente teve um cliente onde a gente implementou as nossas algumas tecnologias, mas principalmente o que a gente entende, né, dentro da tecnologia. Não adianta implementar tecnologia se não tiver um processo e para que ele serve, né? Então, esse cliente ele implementou ali a parte da videotelemetria, mas de fato o que era o resultado, qual que era o desafio desse cliente? Era o feedback constante para os motoristas e um treinamento constante para esses motoristas. Porque ele viu que na operação dele, né, Bruno, ele tinha lá um desafio muito grande, que era um acidente grande por mês com a frota dele. Cara, e isso gerava um impacto gigante na operação. Por exemplo, ele teve lá acidentes bobos, muito bobos. Por exemplo, nós tivemos um caso onde o cara baixou, ele tombou o caminhão, né, do cliente. Graças a Deus não tinha carga naquele momento. Ele é uma grande empresa de guinchos, onde ele não estava com carro de cliente nenhum lá, né? Mas, por exemplo, o cara simplesmente estava com o pé em cima do em cima do painel, dirigindo o caminhão. Olha o nível que estava a situação, né? E aí o cara caiu o tênis dele, cara. Na verdade, não entendemos se caiu o tênis, ele foi coçar o pé, ele se abaixou no chão ali, dá pra ver, né? Ele se abaixou no chão. E foi pegar, quando ele viu, já era tarde demais, ele tomou o caminhão, já tinha... Cara, acabou o caminhão, era um caminhão zero, né, do cliente. Isso aí gerou um transtorno gigante para a empresa lá. Então, isso foi um case, por exemplo, de riscos que essa empresa tinha, né, o quanto gerava de impacto para ver o nível dos acidentes. E aí, com a implementação do nosso sistema, cara, feedback constante, essa empresa conseguiu zerar. Aí já tem um ano que eles zeraram esses acidentes aí com a empresa. Então, cara, isso foi um case gigante assim que a gente teve com essa empresa. O nome da empresa é a Meca Diesel. E isso foi, assim, para nós, foi algo muito relevante para o cliente, então nem se fala, né? O cliente dá pulo de alegria hoje, porque hoje não tem esse... Aproveitando a oportunidade, um grande abraço aí pro pessoal da Meca Diesel, né? Espero que estejam nos assistindo aí. Bota aqui embaixo o que vocês acharam dessa mudança. Mas uma coisa que a gente percebeu nesse estudo, né? Até o Alisson pode falar com mais propriedade, foi realmente essa junção, né, Alisson? Andar em paralelo da tecnologia com o treinamento constante. É isso aí. Né? Quando a gente traz esses motoristas para um treinamento constante, a gente traz eles mais para perto de nós, né? E realmente hoje o objetivo da Alisat é com a segurança, né? Com a segurança dos motoristas, com a segurança das frotas, com a segurança dos ciclistas, né? Dos veículos de passeio que estão na estrada. E quando a gente tem realmente motoristas engajados e que buscam, né, fazer parte de algo maior, o treinamento acontece ali quase como um happy hour, né? É risada, é conversa, é uma coisa muito mais fluida, né? Então, realmente, através desses treinamentos a gente consegue diminuir muito o impacto de comportamentos negativos. Mas pensando assim, por exemplo, antes, né, desse cliente poder ter a Alisat como parceira, poder implementar essa tecnologia, o que tu diria, assim, né, nesses anos todos que tu tem aí, né, dentro da gestão de frotas, dentro do meio de transporte, que são os motivos pelos quais esses motoristas repetem esses comportamentos que geram essa falta de segurança, né? Imagino que deve ter alguma coisa. Na minha cabeça, às vezes, vem cansaço, mas imagino que deve ter outros padrões também. Sim. O que acontece, né, geralmente dentro do veículo, né? A gente se torna tão confiante, né, que a gente sabe que que não vai acontecer nada, que
expectativa de que não, comigo não acontece, né? Aconteceu com o outro, mas comigo não vai ter esse problema. Eu estou tão, né, eu dirijo há anos, olha só quanto tempo eu passo no trânsito, então o risco é muito menor. Baixa a guarda, né? Então é literalmente quando a autoconfiança vem, que o risco de dar problema aumenta. Então eu vejo que é muito dessa questão, tá? Por exemplo, vamos lá, usando a teoria das igrejas, né? Cara, uma igreja, o que acontece? Tu vai dependente da religião que tu é, toda semana tu vai na igreja. Tu vai lá, tu recebe uma injeção de fé naquele momento ali. Tu sai daquele culto, por exemplo, que tu foi, né? Tem tantos dias que tu sai transformado muitas vezes. Então lá, primeiro dia tu sai, opa, eu tenho que fazer diferente, eu tenho que seguir uma linha melhor. No segundo dia, tu já vai se habituando. No terceiro dia, tu já tá mais relax, né? Aí lá na outra semana, tu já basicamente já não te lembra mais do que tu viu lá no coisa, já tá normal pra ti. Tu vai lá, recebe mais uma injeção de fé, vai na igreja de novo, toma mais, opa, volta de novo, doutrinado. Então eu vejo que isso falta dentro da rotina do motorista, né? Muitas empresas, elas querem, vamos contratar um motorista experiente, esse cara já tá experiente, ele já sabe. Cara, muitas vezes esse cara é o cara que mais tem vícios de direção, de risco, comportamento de risco. Porque ele está tão confiante, ele se acha tão super-herói do trânsito, muitas vezes, que não vai acontecer nada. E muitas vezes até não acontece, até por isso que a galera acaba tendo essa autoconfiança, mas o problema é... Quando acontece é uma vez só. Exatamente. Então a gente não pode deixar isso acontecer, né? Por exemplo, o trânsito, ele exige que a gente seja não reativo. A gente tem que ser preventivo. Eu tenho que estar sempre olhando na frente, né? E cara, a gente tá ali. Hoje tem tanta distração que a gente tem para ficar olhando, né? Hoje, graças a Deus, a tecnologia vem ajudando muito em várias coisas. Demais. Mas, é um telefone, é um áudio. Às vezes o cara não tá legal com a esposa em casa. Ele não tá prestando atenção no trânsito. Não tá mesmo. Ele tá ali só porque já é tão normal dele, habitual dele dirigir, que ele nem precisa pensar, que ele está pensando em toda a vida dele. Exatamente. E até nos estudos aqui dentro da Alisat, né, a gente consegue levantar alguns pontos que são os pontos principais que trazem essa reincidência de comportamento de risco, que é justamente o excesso de confiança, né, a falta de atenção, isso é básico, né, não é só para motorista de caminhão, né, mas qualquer motorista. O cansaço, muitas vezes o motorista passa muitas horas, né, na estrada, passa muitas horas consecutivas dirigindo, isso gera um desgaste físico, não tem como fugir disso, né? E uma coisa que a gente tem percebido bastante nas operações que a gente conhece, nas operações que se tornam parceiras aqui da Alisat, é a extrema pressão por prazos, né? Muitas vezes, às vezes até a carga, né, precisa chegar do ponto A ao ponto B em determinado tempo, que é quase fisicamente impossível, né? Então, essa pressão por prazos acaba gerando também, a gente percebe, né, dentro dos estudos que a gente faz com os nossos clientes, até uma coisa que o Alisson estava me falando semana passada, é que justamente às vezes o cara exige tanto do motorista, né, bota tanta pressão no motorista que ele não tem escolha se não ultrapassar o limite de velocidade, se não, né, cometer alguns atos de imprudência, porque senão às vezes ele perde o emprego, né? Então, alguns comportamentos de risco, eles podem serem evitados, né, apenas com a conscientização. É isso. Né? Cara, o tempo de uma entrega não vale uma vida. É isso. Eu acredito que um dos principais diferenciais da nossa empresa realmente é o olhar de que a segurança, a eficiência e a lucratividade, elas podem andar junto. Não precisa, né? deixar para trás. Elas não precisam, ou eu sou uma frota segura, ou eu sou uma frota eficiente. Eu vejo essa distinção que muitas vezes é mística realmente dentro do... O cara acredita que se ele não acelerar, ele não vai conseguir fazer mais entrega. E isso, cara, é uma visão totalmente distorcida da realidade. E arcaica, né? Isso daí o pessoal pensava isso lá em 1980. A gente está em 2025, né, cara? Sim. Então, por exemplo, cara, eu acho incrível, tá? Quando eu vou viajar. Às vezes eu gosto um pouquinho de acelerar também e tal, mas sempre com segurança. E aí tem as faixas duplas, por exemplo, a Freeway que nós temos aqui. Cara, aí tu tem a faixa dos caminhões, que tu anda, tu pode andar ali a 90 por hora, por exemplo, e a faixa lá da esquerda que tu pode andar até 110. Tu vem andando e o caminhãozinho tá na velocidade dele. Aí tu chega no pedágio, tu para pagar a cancela, aquele caminhão que tu passou lá no início da tua jornada,
Quando tu vê, tu tá pagando a cancela ali, tu passou, tu sai. Opa, mas esse caminhão já passei dele. Cara, um simples ajuste, ele tava na mesma velocidade, muito mais devagar do que eu. E como é que por um deslize, por exemplo, eu parei no trânsito ali, parei só para pagar um pedágio. Segundos. Cara, esse cara passou por mim. Então não adianta, essa questão da diferença de excesso de velocidade, o cara botar 10, 20 por hora a mais, é muito irrisória a diferença que ele gera no final do trajeto. Sim. Entende? Então realmente não gera, além de gerar um desgaste maior, um gasto de combustível, um risco maior, isso totalmente não faz sentido, de fato, olhar por esse lado, né? Sim. Então a gente entende, eu comecei a olhar por isso e disse, cara, se eu sair daqui aos 90 por hora, mas, por exemplo, eu tiver lá tag de pedágio, por exemplo, eu chego a esse andar cara... 110. Exatamente. Então, é muito interessante, né, que isso eu realmente já tinha percebido também. Mas, dentro das operações que a gente traz como parceiros, né, a gente percebe que a principal mudança para esse tipo de pensamento é a conscientização, né? Trazer o que aqui na Insat a gente gosta de chamar de cultura organizacional, né? Que é essa implementação de uma visão em que a empresa também valoriza o papel do motorista, né? Não é acelerando, que nem tu falou, que o cara vai chegar mais rápido, não é dirigindo 18 horas sem parar, mas é valorizar a qualidade de vida do motorista e fazer ele se integrar, né, junto à empresa. Saber que a empresa não é a administração e os motoristas, né? É um grande corpo, né? É uma grande organização, né? E até a respeito da conscientização, eu e o Alisson, a gente estava conversando sobre um outro cliente parceiro, diferente lá do pessoal da Mecadiesel. Um grande abraço aí, pessoal da Mecadiesel aí, espero que estejam nos assistindo, né? Mas é um outro cliente um pouquinho mais próximo aqui, né, Alisson? Que conseguiu... Bom, vou deixar para te contar então, porque essa história é boa. A gente rodou, né, uma POC num cliente, aonde esse cliente... Uma o quê? Desculpa. Uma POC. Uma né? POC? A POC. Dentro quando a gente roda um teste, um piloto e tal, a gente se chama de POC. Legal. Aonde esse cliente implementou a questão da videotelemetria também, para a questão realmente de entender o comportamento dos motoristas. Porque lá eles tinham vindo de um acidente muito grande, que gerou um impacto muito grande na operação. Eles são uma empresa muito estruturadas e até, cara, tem um baixo índice realmente de acidente, porque eles se preocupam muito com isso e com a questão de treinamentos. E com isso eles implementaram a videotelemetria em alguns veículos para fazer o teste. E pegaram, por exemplo, os motoristas que tinham mais reincidência de multas, de desvios, de condução e tal, e implementaram essa tecnologia. Cara, foi muito bacana esse projeto, porque esse motorista que era teoricamente o pior, mais difícil, né, o mais difícil, não o pior, né, o mais difícil, que tinha mais reincidência em acidentes e tal, cara, o cara não tinha mais problema com nada. Ele não tinha excesso de velocidade depois que foi implementada a tecnologia, ele não tinha desvio, ele não tinha risco de nada. Por quê? Ele sentia que ele estava recebendo feedback em tempo real. Então toda atitude que ele achava que seria normal, até porque às vezes a gente não se percebe, quando ele estava fazendo que a câmera chamava a atenção dele, por exemplo, né, na hora, opa, ele já se sentia, peraí, realmente talvez esse comportamento não foi tão adequado. No momento até gerou um certo estresse com ele, mas depois ele se habituou e, cara, mudou da água pro vinho, de fato, esse cliente. E foi uma coisa interessante que a gente percebeu, né, Alisson, que em um mês zerou totalmente o número de incidentes, né? Exato. Eles saíram de um alto número de incidentes agora não, né, um tempo atrás, para zero, né? Isso. Então, foi uma coisa que a gente ficou muito feliz de implementar. Até o Alisson teve a oportunidade de fazer o treinamento presencialmente, né? Lá na Vitlog, né, Alisson? O Alisson teve essa oportunidade aí, ele voltou super feliz, que o treinamento tinha sido super divertido, né? Daqui a pouco tu vai contar um pouquinho pra nós. Mas foi uma grande surpresa, né, até para nós, assim, da Lisat, ver a mudança dentro da cultura organizacional que aconteceu. O nosso foco sempre foi a segurança, né? Mas quando a gente concilia a nossa tecnologia e a expertise que a gente tem dentro do setor de transportes para um treinamento eficaz e um feedback construtivo, né, constante para aquele motorista, foi zerado o número de incidentes, né? Então, para um motorista que gerava desgaste de manutenção, que gastava mais combustível, que colocava a carga em risco, o caminhão em risco e a própria vida em risco, zerar o número de incidentes em um mês, isso é fantástico. E claro, quando a gente fala de incidentes, né, a gente não está falando exatamente de bater o veículo, uma multa. Não. A gente fala de incidentes no geral, porque
muita gente se conhece, né? Espero que a pessoa conheça, até depois a gente pode botar aqui nos nossos comentários, a pirâmide de Dupont. Essa pirâmide de Dupont, ela fala, né, que a cada 30 mil incidentes geram 3 mil quase, que geram 3 mil quase acidentes, que geram 300 acidentes e assim sucessivamente. Isso é matemática no universo, não existe discussão. Exato. Né? Cara, se tem esse estudo, se, né, que nem aquela coisa do Pareto. Tem Pareto em tudo. Tem. Pareto em tudo. Tudo é 80-20, né? Tudo é 80-20. Poxa, então já tá ali, são leis universais que não tem como fugir. E essa pirâmide do Dupont, ela realmente funciona. Então, quando a gente fala de incidente, a gente não está falando exatamente do acidente, mas sim eu estou falando de reduzir para que eu não tenha esses 30 mil incidentes, para que eu diminua o meu risco de ter um acidente de fato ou uma fatalidade. Essa pirâmide que o Edson fala é que diz que cada um incidente que a gente entende como uma raspada, uma freada brusca, isso, né? Subiu na calçada, enfim. Essa pirâmide fala que a cada 30 mil pequeno incidente gera um acidente fatal, né? Um acidente com fatalidade. É isso aí. Né? Então, se a gente zerar o número de incidentes, a gente zera o número de fatalidades. É lógico isso, né? Aproveitei esse pausezinho aqui, vou fazer só um comentário. Se for possível, colocar as imagens agora. Vou falar, voltando. Então, Alisson, eu queria que tu contasse pra gente, assim, como é que foi o treinamento lá, né, que você foi presencial, como é que foi conhecer a empresa, conhecer os motoristas, a receptividade, né, poder ver, às vezes, nos olhos, né, dos motoristas ali, essa mudança, essa sensação de mais segurança, de que a empresa também se importa com a saúde deles, né, e também aí, algumas imagens vão estar rolando aí pra vocês verem que o Alisson tirou bastante foto lá. Sim, esse treinamento mais especificamente ele foi na Vinilog, né? Esse é outra empresa, o nome é parecido, mas é outra empresa, né? E a gente vê realmente os motoristas, eles, dependendo da empresa, por exemplo, eles têm esse desafio de entender de fato por que estão vindo me treinar, né? O que está acontecendo aqui, se não tinha essa cultura antes. Mas foi muito bacana de fazer realmente isso, de conseguir compartilhar um pouquinho com eles os números e ver o olhar de espanto. Por quê? Como eu disse antes, isso não acontece. Comigo isso não acontece, né? E quando tu traz para eles dados mais verídicos que eles conseguem entender e tu mostra casos de que geram um impacto grande, os caras ficam, poxa, peraí, realmente eu preciso me transformar, eu preciso olhar um pouquinho de mais atenção. Só que eu digo, o treinamento ele não pode acontecer um dia só. Ele tem que ser constante, o feedback é constante, né? Só que como eu faço isso com o meu motorista que fica na rua, vejo ele uma vez por mês, às vezes, né? Porque ele vem, ele já chegou cansado, ele pega o carro, vai para casa dele, descansa, fica com a família, ele volta, ele já entra no caminhão, entra com o caminhão carregado e vai embora. Não só transportadoras, né? Vamos olhar assim, toda empresa que tem uma frota, o cara vai ali o dia inteiro, passa na rua, né, trabalhando, fazendo entrega ou visitando o cliente, tu não consegue entender e ver o cara e ter uma troca com ele. Tu não sabe. Né? Mas eu tenho rastreador, eu sei onde é que ele foi. Cara, tu tem, né? Tu só consegue ver aonde ele foi, o local que ele foi e o que ele te disse. Né? É a palavra dele contra a tua. Então, realmente, tu ter essa cultura de ter um feedback constante é muito importante. Aproxima, né? Novamente, quando a gente fala de cultura, hoje em dia está muito em alto falar cultura. O que é a cultura, Bruno? Cultura de uma organização, ela é. Quando é que se faz a cultura, né? A gente até brinca que a cultura, ela come a estratégia no café da manhã. Basicamente. Né? Se tu não tiver a cultura, tu pode ter a estratégia mais linda, mais mirabolante da tua vida. Se tu não tiver a cultura certa para aplicar aquela estratégia, não vai funcionar. Então, o que é a cultura? A cultura tu faz quando tu contrata alguém, tu tá dizendo pro teu time, opa, queremos pessoas igual essa, ou quando tu demite alguém, tu tá dizendo, na nossa empresa não aceitamos esse tipo de pessoa. É simples, é básico. Preto no branco. Preto no branco. Mas claro que não adianta eu querer coisas que eu mesmo, como dono, como a alta cúpula, não pratica. Com certeza. Né? Primeira coisa, a cultura ela tem que vir do líder. É o exemplo. É o exemplo, né? Aquela coisa, a palavra move, o exemplo arrasta. Então, se tu não implementar essa cultura de treinamento, de feedback, de deixar só gente boa no teu time, porque eu vejo as donos de empresas refém de motorista. Cara, eu até ia comentar, isso é o que eu mais vejo hoje, né? Tenho a oportunidade de falar aí com diversos donos de transportadoras, né? Gestores de frotas, analistas de frotas e por aí vai, né? Falo com muitos aí, clientes parceiros da L-Site todos os dias, né? E é uma dor muito clara, né, que o pessoal traz, que é a dificuldade de lidar com o motorista, né, cara? E tá totalmente relacionado com isso que tu tá falando.
a cultura como a estratégia no café da manhã. É isso. Tu pode ter a estratégia de entregar a tua carga lá em 2 dias, mas se tu não tiver uma cultura de que isso vai acontecer, não acontece. Não funciona. É. Por exemplo, vamos lá, olhando o caso da Vitlog. A Vitlog, né, que tem a Vinilog e a Vitlog. A Vitlog ela é uma empresa que ela tem uma cultura muito boa de treinamento. Né? Mesmo assim, com a implantação da tecnologia, eles conseguiram ter um ganho muito superior. Porque é aquela coisa, uma coisa é eu ver o que está acontecendo e a pessoa saber o que eu estou vendo. Né? Outra coisa é eu ter a cultura e não saber o que está acontecendo no dia a dia. Então, por exemplo, a câmera para eles funcionou de forma surreal, porque eles conseguiram ver de fato se o que eles treinavam estava sendo aplicado. Mas o que acontece? Por exemplo, nessa empresa, né, até aqui dentro da empresa, a gente tenta olhar para essa cultura, sei que é desafiador, a gente não tem margem sobrando, as margens de uma empresa sempre são baixas, mas quem tem um não tem nenhum. Né? Se eu tenho um motorista para um caminhão, cara, se aquele motorista desiste, eu preciso correr atrás de alguém porque é um patrimônio muito alto que eu preciso botar a rodar e eu preciso que ele esteja dando lucro para se pagar. Sim. Mas, tu ter um banco de talentos reserva, isso mostra para tua empresa que tu não está na mão do teu motorista. Vamos lá, eu tenho 100 caminhões, eu tenho 20 veículos na minha frota, né, que tenho lá para fazer entrega. Cara, se tu tiver pelo menos 10% de pessoas reservas, ou vamos lá, para cada 100 eu tenho 3, já vai mudar muito, porque tu tem o cara ali, cara, beleza, se tu não quer, não tá funcionando para ti, seguir as regras que a gente está impondo, né? Nós temos uma pessoa aqui que quer seguir. E aí, tu bota, é que nem banco de reserva do time. Tu sempre tem alguém ali, e aí tu consegue de fato não ficar na mão do motorista. Sim. Cara, o motorista é uma das coisas mais importantes, é uma das chaves mais importantes que a gente tem dentro do Brasil. Os caras fazem Brasil de fato. Sim, faz o alimento chegar na nossa mesa. Eles de fato que estão lá dia a dia, trazendo tudo que a gente tem, tudo que está aqui na nossa volta, é um motorista de caminhão muitas vezes que traz, é o entregador da Shopee que nos leva, Então essa galera a gente precisa e depende, e é uma classe que tem que ser valorizada. Mas a gente jamais pode ser refém como uma empresa, porque o risco é todo do empresário. O risco vai ser todo da empresa. Se o cara vai ali, tem um acidente, que ele mata uma família, né? Cara, eles não vão querer saber, mas foi um motorista, não sei o que. Ele até vai tomar uma multa, de repente vai perder a carteira. Tem um risco realmente do cara ser preso? Tem. Mas o risco maior está na empresa. Isso aí pode acabar com uma empresa. Pô, vamos lá. Tu tem 1 milhão no caixa de uma empresa para poder pagar um sinistro? Não, a maioria das vezes não. Tá em patrimônio, tu tá investindo na empresa, né? Sim. Pô, tu tem às vezes até tu tem no caixa, mas não é para ir lá e pagar daqui a pouco um acidente, né? Uma família que tu vai ter que suprir. Então, não deixe isso acontecer. Né? Cria a cultura realmente de... Poxa, eu não sou dependente de ti, porque isso vai acabar acabando com a empresa. Já vi casos, por exemplo, do motorista que simplesmente bloquearam o caminhão dele, né, estragou o caminhão, o cara estava lá na Argentina, ele simplesmente fechou o caminhão, deixou a chave do caminhão lá, pegou carona com outro cara que estava passando e foi embora e abandonou o caminhão. E aí, empresa que se vire. Voltou de lá, o cara estava empregado já, né? Porque isso como tá faltando, o cara rapidinho já tinha conseguido outro emprego. Mas se tu tem na tua empresa uma cultura, cara, tu já tem lá tudo definido, tu tem uma pessoa a mais já para suprir isso, então tu não fica na mão. Sim. Tu consegue chamar o cara, né, e dar um feedback parrudo nele, sabendo que ele tu não tá dependente dele. Não está refém, né? Exato. Claro que a gente sempre, né, em últimos casos, buscamos essa substituição, né? Tentamos até a última gota de esforço, né? Porque são pessoas, né? Pessoas precisam dessa paciência muitas vezes. E uma coisa que eu até gostaria de fazer, mas infelizmente a gente não vai ter tempo aqui, né? É que a gente trouxe alguns pontos que a gente vai comentar agora sobre como a gente implementa esses treinamentos nos nossos clientes parceiros. E treinamentos no plural, né? A gente não chega lá uma vez depois que instalou os equipamentos e dá um slide show e deu, acabou, né? A gente traz uma cultura de amadurecimento dos nossos clientes parceiros, né? Tanto dos setores administrativos e de gestão, quanto dos setores operacionais, com os motoristas, né? Então, realmente, o que hoje a L7 busca, trazendo esses treinamentos constantes, é a implementação de uma cultura dentro dos nossos clientes parceiros, né? Uma cultura para os motoristas e uma cultura para os gestores, para que eles possam, né, dar as mãozinhas ali e serem felizes para sempre.
Então, eu e o Alisson juntos aqui, a gente separou alguns pontos, né, de treinamentos, né, que a gente vai comentar. Não vai dar para falar tudo, como eu falei, porque a gente faz treinamento durante meses, né, um acompanhamento mais longo que a gente tem, uma coisa bem profunda, chegamos até os detalhes, né, as raízes do problema. Mas separamos aqui 3 tópicos principais, né? O primeiro que a gente separou aqui, que eu achei muito interessante, né, é o treinamento personalizado, né? E esse treinamento personalizado ele é extremamente importante porque o Brasil é um país continental, né? É um país enorme, a gente tem mais de 5 biomas, né, diferentes bom, o Alisson vai explicar um pouquinho por que precisa ser personalizado. Legal. Bom, a gente tem aqui, né, por exemplo, só de se a gente implementar e ter uma cultura de treinamento, a gente consegue ter uma queda de 45% nos incidentes. Então isso é já é um quase impacto metade, muito grande, né? E só a questão de se implementar treinamentos, a gente tem uma redução até de 30% na questão de multas, para a gente ter uma ideia. Então, por que é interessante implementar o treinamento personalizado? Né? Como tu trouxe, o Brasil ele é um país continental, né? A gente até brinca que é o Brasil de 10 Brasis. Brasil de 10 né? Brasis. Por quê? Vamos lá. Eu tenho uma operação que é Porto Alegre, Santa Catarina. Cara, estrada maravilhosa. É boa. Tudo lindo. Pô, tu vai daqui até lá Tranquilo. tranquilinho. Pô, mas aí eu pego daqui, né, saio de São Paulo e vou pra Argentina. Saio de Porto Alegre e vou pra Argentina. Cara, tu já pega 290 ali, Já fica. cara, já é uma estrada de mão simples, os caras ultrapassam o tempo inteiro, né? Já tem muito buraco na estrada, a estrada muitas vezes não tem nem sinal de telefone, né? E ainda é uma estrada que, cara, teoricamente, qualidade boa, tá? Vou pegar um negócio, vamos pro Nordeste, vamos pra Amazônia. Outra coisa. Cara, é totalmente diferente, buraqueira, às vezes os caras passam por dentro de rio pra entregar, entendeu? Sim. Então, tu tem uma mudança muito grande e também no que ele está transportando, o que a pessoa está transportando, né? Então, por exemplo, vamos lá. A gente tem muito, às vezes, a operação de madeireira, né? O cara vai lá e busca aquelas toras. O que tem um risco dentro dessas toras? Muitas vezes os caras não cuidam, né? Ou às vezes até o que acontece, eles vêm segurando muito no freio da carreta. Né? Segurando, e aí aquece a lona de freio, pega fogo na lona de freio, pega fogo na carreta, pega fogo na madeira. É madeira, né? Tá entendeu? Ali, pronto. Então, poxa, o quanto de impacto isso tem? Eu não preciso receber um treinamento, por exemplo, para cuidar de... Não, todos deveríamos, né? Parte de lona de freio, de carreta pegar fogo, por exemplo, mas é muito menor o risco daqui a pouco de uma outra operação. Então eu preciso ter esse treinamento personalizado, né? Por exemplo, eu vou ter lá qual tipo de veículo que eu vou dirigir, vai ser um bitrem, não vai ser uma carreta, vai ser um truque, o que é que eu estou dirigindo, vai ser um carro? Então os treinamentos personalizados não adianta eu querer vender... chiclete para todo mundo, exato, né? Alguém vai querer bala, alguém vai querer chiclete, alguém vai querer um refrizinho, né? A gente fala assim, existe uma grande diferença do cara que está transportando madeira para um cara que está transportando frango. Exato. Que é uma carga viva, né? Então é um treinamento, é uma abordagem totalmente diferente. Né? Que nem tu comentou aqui, Brasil, Porto Alegre e Santa Catarina, aqui a gente pega um trecho de serra, né? Já é um trecho de lomba, de curvaturas, subidas, né? E declínios íngremes que precisa ter uma atenção na questão do freio motor, às vezes, né? De utilizar, não utilizar, ter essa consciência. Às vezes a gente precisa abordar também alguns, querendo ou não, né, a realidade desse Brasil, lugares que são mais perigosos, né? Então a gente também desenvolve esse treinamento para lugares perigosos, que o motorista às vezes não pode parar, né? Não aconselhamos a parar nesses lugares, né? Fica mais alerta. Temos alguns clientes parceiros que precisam também, né, da tecnologia do botão de pânico para esses ambientes mais... Até tivemos um caso, né? Por exemplo, é verdade, né? Recentemente agora. O nosso motorista, mesmo sabendo que era um lugar perigoso, ele acha que estava muito apertado no momento, ele encostou o caminhão na subida da serra lá em São Paulo, e aí, né, teve o infortúnio de receber lá uma visita, uma visita dos meliantes que já estavam do ladinho lá esperando alguém parar, esperando algum desavisado parar ali e assaltaram, roubaram o veículo dele, né?
Graças a Deus a gente conseguiu recuperar, encontramos, né? Eles nem, não sei como não viram as câmeras. Né? Acho que menos de 20 foi horas. Foi muito rápido, a gente já estava com o caminhão. caminhão de volta, conseguimos ver lá onde eles pararam, tiraram a carga, então foi bem bacana esse caso. Em questão de ver e conseguir entender, né? Graças a Deus deu tudo certo, né? Tipo assim, olhamos tudo bem porque conseguimos recuperar e o motorista tudo tranquilo. Mas é uma coisa que, poxa, se o motorista tinha que ser mais avisado, se não soubesse, né? Pô, tem que dar o treinamento, se ele faz aquilo lá, cara, não para lá. E tem que personalizar, né? O treinamento, vai no posto. Né? Porque, por exemplo, é um treinamento diferente. A gente tem alguns clientes parceiros aqui que transportam cargas de alto valor, né? Como móveis, peixes, né? Cara, nem sabia que peixe tinha tanto valor de mercado assim. Mas temos clientes que transportam essas cargas de alto valor. E o treinamento para esse tipo de cliente parceiro é totalmente diferente, né? Onde a gente tem um cuidado maior com a carga, né? A gente tem ali uma grande atenção do motorista não passar por áreas perigosas, né? Não dar chance para o azar, né? Que nem falava meu querido vozinho. Então, realmente, assim, trazer esse treinamento personalizado, a gente percebe aqui dentro da LSAT que é a chave mestra, né? Que é o que abre as portas. Porque não adianta eu chegar para o motorista que transporta porco e falar sobre o perigo de pegar fogo numa carreta de madeira, né? Os caras vão estar olhando para mim e falando que esse cara nem sabe o que ele está falando. Exato. Ele está falando de madeira se eu levo galinha, né? Então, a personalização do treinamento é algo muito importante. Até você, gestor de frota, analista de frota, né? Que sabe dessa importância aqui, no site da LSAT tem alguns materiais de apoio aí que são bem legais. Se você puder dar uma olhada lá depois, link na descrição, né? O pessoal aí do suporte técnico vai deixar o link aqui embaixo para vocês. Uma outra coisa que a gente achou bem importante, essa daqui eu até me divirto, vou até deixar para tu, porque essa daqui eu gosto bastante. O outro ponto que a gente traz dentro do treinamento é a gamificação, né? Depois que eu implementei uma cultura de treinamento, a gamificação, ela tangibiliza o treinamento para que tu veja ele em dados, em números, né? Rapidinho, assim, o que é esse negócio? Vamos explicar o que é. Eu não consigo falar essa palavra aqui. O Alisson sabe, eu aprendi a falar inglês desde os meus 6 anos, mas essa palavra desgraçada eu não consigo falar. Gamificação, né? É a arte de tu conseguir transformar a vida em um jogo, né? Excelente descrição, fala a verdade. Então, por exemplo, por que lá o Facebook está investindo tanto dinheiro no tal do metaverso, né? Que é tipo tu conseguir ter uma realidade virtual, tu viver no mundo virtual. É um joguinho. É um joguinho, né? A gente entende que, poxa, a gente gosta de ser estimulado e uma competição saudável é sempre bacana. Quem é que não gosta de ganhar uma estrela dourada? Né? Exato, quem não gosta de ganhar uma estrela dourada, quem não gosta de ganhar um jogo, quem não gosta, né, muito no Brasil, do futebol muito forte. Então nós temos automaticamente essa questão competitiva dentro de nós. Sim. Nós precisamos, de alguma forma, ser estimulados e ver os dados dos nossos pares, vamos lá. Eu brinco assim, aquela coisa, a gente é a média das pessoas que a gente convive. Então se eu convivo com pessoas medianas, eu vou ser a média, né? E o que é a média? O que é medíocre? Medíocre é a média, né? Não é uma ofensa. Não é uma né? ofensa. Medíocre é a média, né? Uma pessoa medíocre é uma pessoa na média. Então, por exemplo, vamos lá na gamificação. Eu não acredito, por exemplo, que eu consigo fazer uma média acima da média. A média de gasto de combustível, tá? Eu não acredito, isso não tem como, tu tá viajando, não existe como. Mas aí tu vai lá, tu olha o fulaninho consegue. Peraí, como é que o fulaninho consegue? Se um ser humano é capaz de fazer, eu também sou. A partir do momento que tu viu de fato que o fulaninho conseguiu, vira uma chavezinha na tua cabeça. Por quê? De não é possível, tu viu um dado real que é possível. Então automaticamente tu já vai começar a pensar, opa, é possível. Então por isso que a gamificação ela é importante dentro de uma frota. Porque eu consigo olhar, por exemplo, muitas vezes, vamos lá, criamos um ranking dos melhores motoristas. O que nós vamos medir? Nós não temos telemetria, nós não temos vídeo, não temos muita coisa. Cara, vamos no simples. Média de combustível. Faz a média de combustível, o cara que tem a melhor média é o cara que é o melhor motorista. Só ali tu já vai ter um ganho absurdo de produtividade. Com certeza. Poxa, fulaninho, por que a tua média, teu caminhão, por exemplo, é o mesmo do fulano e a tua média tá destoando dele? Peraí, vamos entender. Né? O cara sobe mais serra, também não pode ser um negócio disparelho, né? Sim. Vamos pegar modelo de caminhão com modelo de caminhão, vamos pegar, criar regras ali dentro para deixar mais equalizado a competição, mas tu consegue de fato entender por que ele conseguiu e o outro não. E aí tu mostra, olha só, fulano, o ciclano aqui, o Joãozinho, conseguiu fazer, por que tu não conseguiu? Vamos chamar o Joãozinho aqui, vamos conversar com ele e entender como é que ele fez para conseguir. Exatamente.
Então tu usa um para falar pro outro. E aquele cara que fez a média, que tu usou ele como referência, ele vai se sentir O cara. Poxa, eu vou estar explicando para os meus colegas como é que eu fiz isso. Então, tu tá aquela coisa da cultura, tu tá fazendo com que os bons sejam vistos. Que muitas vezes o bom tá lá, não, deixa o bom trabalhar, não incomoda, o time que tá ganhando não se mexe. Não traz, mostra esse cara que tu valoriza ele. Faz ele compartilhar o que ele sabe. Entende? Também. E aí os outros automaticamente, opa, peraí, o Joãozinho tá sendo visto, o que eu faço para ser visto igual o Joãozinho? Uma coisa que a gente vê, né, uma grande diferença nos nossos clientes parceiros é quando a gente implementa o motorista do mês. Né, o pessoal adora, assim, gente, verdade, o pessoal gosta muito do motorista do mês. E a gente já viu, assim, resultado de mais de 50% de economia de combustível só com o motorista do mês, né? Sim. É um título que o pessoal adora, cara. Até, né, fica a sugestão pra gente colocar aqui na site, funcionário do mês. Vai ter briga, vai ter gente saindo no braço aqui. Mas a gamificação, né? Aí saiu. Saiu, né? Antes da gente começar eu tava testando aqui que nem louco, né? Não saía. Mas quando a gente implementa essa gamificação, que nem o Edson falou, a gente realmente valoriza aquele que é bom e inspira aquele que talvez não esteja no bom momento, né? E, cara, o motorista é muito mais fácil do motorista escutar um colega que tá ali no dia a dia, que passa calor dentro do caminhão, que se estressa no trânsito, que sabe da realidade dele, do que escutar o cara que tá no ar-condicionado, sentado bonitinho, né? Verdade, Bruno. Esse ponto é muito importante. É claríssimo. Cara, é aquela coisa, né? Muitas vezes a gente tem as guerras dentro da empresa que é, mas esse cara não tá aí, bota ele na rua, no trecho aí no sol pra ele ver como é que é, vem me dizer, né? Tá lá atrás do computadorzinho. Não, mas peraí, vamos pegar um cara de verdade que fez isso acontecer pra te olhar ele como referência. Aí vai ser de igual para igual. De igual para igual. Né? Então traz essa... É uma comparação? Sim, é uma comparação, mas é saudável, né? A gente sempre tem que ter essa postura de que é para o bem, para a segurança, né, daquele motorista. E o último ponto que a gente gostaria de abordar aqui, porque senão a gente vai dar a nossa chave, dar o pote de ouro inteiro, né? A gente não quer dar o peixe, a gente ensina a pescar, né? Não vem querer o peixe aqui com nós. Que é realmente uma transparência, né? Comunicação efetiva. Eu acho que a gente já falou um pouquinho ali sobre os feedbacks construtivos, né? Mas por quê? Por que, Alisson, que uma transparência, uma comunicação efetiva é tão importante, né? Trazer para perto, né? Bruno, vamos lá. Dentro de uma empresa, muitas vezes tu tem vários níveis, né? Vários níveis dentro da companhia. Então tu tem o diretor, né? Tu tem o dono da empresa, tu tem os diretores, tu tem os gerentes, tu tem a operação e tu tem os motoristas. Como é que tu faz para que cada linha dessa comunicação vá chegando na mesma intensidade, por exemplo, do que o dono definiu? Né? Porque ela vai tendo, literalmente, o telefone sem fio, ela vai se perdendo no meio do caminho. Sim. Então isso é muito importante. A gente já viu uma empresa, por exemplo, se eu fiz uma reunião com uma empresa, muito grande, por sinal, que eles já tinham uma cultura de gamificação e já tinham uma questão de premiação. Aí eles disseram, mas nós não estamos tendo resultado. Eu disse, mas peraí, como é que vocês estão comunicando isso? Né? Sim. A gente vai lá, o cara é o melhor, a gente chama ele, fala e tal. Eu disse, não, peraí, vamos tentar intensificar isso? Pô, a gente tem lá, por exemplo, até usando o case da própria Vitilog, eles fazem um evento todo mês. Bota todos os motoristas dentro de uma convenção, claro que online, né? Eles botam lá, cara, tal dia, tal horário, pode parar o caminhão, nós vamos fazer uma reunião, todo mundo junto, e nós vamos mostrar quem foram os melhores motoristas, os prêmios que esses caras ganharam e o porquê, o que eles fizeram. Então, eu criei um ambiente para mostrar que eles são vistos quando fazem. Né? E eu faço até um momento de integração entre todos. Então, naquele momento, sim, eu levo a comunicação para todos para não ter a rádio peão. Porque se tu não falar diretamente pro cara, vai chegar por uma forma que os outros quiserem levar. Vai. Entende? Então lá nesse momento eles pegam, eles fazem todo um evento e mostram os prêmios, por exemplo, que eles dão. Vamos lá, muitas vezes tu acha assim, dinheiro, vou dar dinheiro pro cara, vou dar dinheiro. Não, o dinheiro nem sempre é o mais legal, porque muitas vezes a experiência é melhor do que o dinheiro. Né? Eu vi conversando, estou participando de um grupo de jovens empresários lá, e nós trazendo os desafios e tal da questão de comissionamento, né, de motivar a turma, como é que tu faz para manter a galera motivada. E das pessoas lá que a gente conversa, o Leonardo, ele trouxe, cara, uma vez eu escutei uma história de um cara que ele dava uma comissão ele tinha várias vendedoras de cosmético, ele dava uma comissão e elas cagavam para a comissão.
Tipo assim, não davam valor para a comissão. E aí ele tirou, cancelou as comissões e ele botou, né? E ele pagava a comissão pra caramba, assim. E ele tirou as comissões e ele botou para elas uma viagem para Paris por mês. Quem bater as metas está concorrendo a uma viagem para Paris por mês. Então, tu acredita que em algum momento, claro, vamos lá, tu acredita que em algum momento alguma dessas mulheres talvez fosse viajar para Paris com o dinheiro dela? Não. Provavelmente não. Dificilmente. Agora elas ficam botando na cabeça delas que a conversa dentro da empresa é o que elas vão fazer em Paris. Por quê? Já aconteceu, elas já ganharam, entendeu? Na cabeça dela, elas já ganharam, porque elas batalham, porque era uma coisa que elas nunca comprariam. Então, muitas vezes a empresa ela tem que gerar esse desejo de experiências que talvez o funcionário nunca tenha. Porque talvez vai motivar muito mais do que o dinheiro. Porque o dinheiro eu vou ali, pego o dinheiro já sai da minha mão, já vai pra mão de outro. Pronto. Gasta no mercado, não é faz meu um o dinheiro, churrasco, né? Entende? Então, quando tu dá uma experiência, o cara vai olhar, poxa, o que que... Então, que nem essa empresa que eles fazem. Cara, é prêmios. Vamos lá, vou te dar uma viagem, vou te dar um eletrodoméstico para tua casa, alguma coisa que tu quer, aquelas coisas, por exemplo, motor, uma churrasqueira bonita, aquela churrasqueira grill dos Estados Unidos. Sim. Pô, o cara vai se sentir o cara, entendeu? Fazer um churrasco pra família e pensar, olha minha churrasqueira nova e tal. Dar momentos para esse cara vivenciar com a família, experiência. Por quê? Os outros vão ver, poxa, né? Eu dar lá um valor a mais pro cara, tá interessante, ele vai gostar, mas tu dá experiência, o cara vai dizer, poxa, olha o que o fulano ganhou. Eu queria ganhar isso. Eu queria ir pra Paris. Eu queria ir pra Paris, né? Então, com certeza transforma. Muitas vezes esse cara viaja o país inteiro. Mas, pô, não tem condição de levar a família pra Maceió, pra levar pra passar em algum lugar. Poxa, vai lá, paga uma viagem pro cara, o cara que é o teu melhor, paga um momento pra ele. Seja uma semana. Faz ele filmar lá e tal, tipo, pra te mostrar pro resto da galera. E, cara, esse cara vai falar da tua empresa pra todo mundo e todos os motoristas vão querer ir lá porque tu gerou uma experiência que nenhum outro lugar geraria pra ele. E isso traz pra próximo, né? Traz pra perto. Então, realmente, a comunicação ajuda muito, né? Como tu comunica as coisas. Porque muitas vezes a gente tá fazendo, tem a intenção de fazer, mas não funciona. Eu ando ouvindo bastante o cara que tá aparecendo agora em vários podcasts, tal, que é o Lázaro do Carmo. Lázaro do Carmo, ele foi o cara responsável por toda a operação do Grupo Silvio Santos. Ele era o diretor principal lá do Grupo Silvio Santos. Né? Pô, o Grupo Silvio Santos faturava 7 bi ano, né? Então, poxa, o cara tem um pouquinho de experiência. E ele traz, né, esse ponto que o Silvio falava para ele. Lázaro, por que o ovo da galinha vende e o do pato não vende? Não faço a mínima ideia. Não faz ideia, né? Pô, o ovo do pato é até maior, mais nutritivo, é a mesma coisa, por que não vende? Porque a galinha, quando bota o ovo, ela faz um estardalhaço, ela grita, ela faz um fiasco, tu sabe que ela botou o ovo. O pato não. Né? O pato bota quietinho. Então, cara, é sobre isso. É comunicar, tu tem que falar, tu tem que fazer estardalhaço, tem que ser visto, mostrar pro teu time aquilo funcionar. Porque senão não vai chegar em toda a companhia, né? Então, até ontem mesmo eu vi outro gosto muito de escutar podcast, né? A gente tá aqui fazendo, eu gosto muito de ouvir. Era aquela, muitas vezes a melhor pessoa, por exemplo, que faz software, tá lá quebrando a cabeça, porque ele não sabe comunicar. O melhor software é o dele, mas ele não sabe vender aquilo lá, não comunica. Então a gente dentro da empresa tem que estar o tempo inteiro vendendo. Comunicando, vendendo a ideia, vendendo a transformação para que as pessoas comprem. Né? Sim. Eu me considero um vendedor, né? Então, nosso papel é o tempo inteiro estar vendendo. Né? Mas eu sou uma empresa de transporte, velho. Cara, é vender a tua ideia. É vender a transformação na cabeça do cara, vender a cultura, vender a empresa porque as pessoas queiram estar ali. Então, comunicar, né? A comunicação é venda, é tu vender. Exatamente. Né? E lembrando que esses 3 pontos que a gente trouxe, né? Tanto essa questão do treinamento personalizado, né? Da gamificação e dessa transparência na comunicação, não são coisas que a gente tirou do nada, né Alisson? Foram coisas que foram construídas dentro da Alisat, batendo com a cara no muro mesmo, né? A gente aprendeu aí na prática, né? Então, temos essa experiência de que esses pontos eles funcionam efetivamente, né, dentro de uma operação de transporte com motoristas. Sabemos o impacto que isso gera não só no bolso, né, mas também na vida de quem está trazendo o alimento para nossa mesa, de quem está trazendo, né, muitas vezes o produto que a gente compra no Mercado Livre, na Shopee, né? Então ter o motorista mesmo como aliado, né? Ter o motorista, eu vou
uma coisa que meu avô me ensinou que é muito, que eu nunca vou me esquecer, que ele sempre fala, cara, o garçom tem que ser teu melhor amigo. Qualquer lugar que tu for, se o garçom for teu amigo, tu tá em casa. Tu pode pedir qualquer coisa pra ele que ele vai, né? Então, pergunta o nome do garçom, aperta a mão, olha no olho dele, porque quando eu volto lá, esse cara lembra de mim. Exato. Esse cara me consegue no melhor lugar, ele me traz o refri geladinho, me traz a comida quentinha. E o motorista é a mesma coisa, o motorista tem que ser o nosso melhor amigo. Isso. É ele que traz os medicamentos que a gente toma, é ele que traz a comida que a gente se alimenta, a roupa que a gente veste veio num caminhão. Teve um motorista, um piloto, sei lá, de barco, né? Veio por alguém do transporte, né? Então trazer esses motoristas para perto de nós vai sanar aí diversas dores. Motorista é amigo, é irmão, não é inimigo, né? Claro, se ele decidir ser inimigo, seja pela responsabilidade dele, né? Mas a gente fez a nossa parte. E a gente vê realmente assim que não adianta só lá e dar o treinamento e deu, acabou, né? É preciso ter um controle, né? E hoje a melhor forma, assim, ó, atestada, com dados, com estudos científicos para ter esse controle é o vídeo monitoramento, né? Temos dados concretos que R$1 investido em vídeo monitoramento gera um retorno de quanto mesmo? Até R$8. Até de 3 a R$8. 8, né? Mínimo 3, chegando até R$8. Cada R$1 investido. Cada R$1 investido em vídeo O que tu monitoramento. investe que dá tanto retorno? Cara, é 800% de retorno, né? Entende? Possível. Então, um treinamento em paralelo com uma tecnologia específica e dedicada a uma operação personalizada, a uma operação transparente, né? Uma operação que traz uma concorrência, uma competição saudável, a capacidade de lucro desse negócio é exponencial. E tende só a aumentar, porque a cultura se fortalece com o longo do tempo. Com motoristas engajados, os próximos motoristas que entrarem, eles vão serem arrastados pelos exemplos, né? Então, realmente, essas câmeras embarcadas que estão se tornando o futuro do transporte, não vai ter como fugir disso, né? A gente vê que está se tornando a realidade hoje mesmo, assim, como eu disse, fala com muitos gestores, fala com muitos donos de transportadores. Aqueles que não têm, sabem que um dia vão precisar. É claro, assim, né? E aqueles que têm ou que estão implementando, estão abraçando a oportunidade de sair na frente. Exato. Estão tomando uma distância na largada, né? De se colocar lá na frente antes. Então é uma coisa que a gente vê e que a gente sempre cobra muito dos nossos clientes parceiros, né? Porque assim como nós somos cobrados para entregar os nossos resultados, a gente também cobra os nossos clientes parceiros. É uma via de mão dupla, né? Temos as nossas responsabilidades como eles têm a deles. Que é estar em cima dessa tecnologia sempre, né? Então, realmente, esses treinamentos contínuos, né, trazem resultados e benefícios não só para as empresas, mas principalmente para os motoristas, né? Enfim. Vamos lá, né? Tomei um brancaço agora. Como tu disse, a cada R$1 investido em videotelemetria, retorna 8 para a tua empresa, até 8. Isso não é nós que estamos falando, é nada mais nada menos do que a Mackenzie. A Mackenzie, é sempre importante trazer, né, a fonte. A Mackenzie está falando, né? Cara, a Mackenzie é referência mundial em consultoria, Os caras são gigantes e eles estão dizendo esse dado porque, de fato, foi implementado em empresas e foi extraído essa informação. Por exemplo, a própria UPS. A UPS ela teve um retorno gigante sobre a operação deles. Por exemplo, tem aqui alguns dados, por exemplo, tinha separado aqui deles, né? Cadê? Ó, eles tiveram uma redução, um case de sucesso de implementação de tecnologia para a questão de monitoramento e treinamento contínuo e feedback constante, que é a videotelemetria, né? Uma redução de 10 a 15% no gasto de combustível, tá? 20% na diminuição de custo de manutenção e 30% na redução de custo de pneu e freio. Isso é muita coisa. Isso é muita coisa. Caramba. Estratosférico. Tá ligado o tamanho da UPS, né? A UPS é mundial, são gigantescos, cara. Os caras tiveram um retorno desse tamanho. Mano, os caras estão dando pulo de alegria. Com certeza. Pra te ver o grau, o impacto, a transformação que gera. Mas o cara acha, mas eu sou pequeno, pra mim não vai fazer sentido. Cara, aí que vai fazer sentido. Porque vai sobrar dinheiro para que tu possa investir em crescer, para que tu possa investir em treinar mais seus motoristas, para que tu possa ter uma vida melhor com a tua família, tu ter mais dinheiro para te botar no teu bolso de fato.
Muitas vezes o cara tá ali quebrando cabeça no dia a dia, não tá entendendo por que não tá, a operação dele não tá ganhando dinheiro, porque a margem é baixa, é apertada de transportadora. Sim. E pô, tu ter esses índices aqui, ainda mais agora que o combustível subiu quase 50 centavos, é muita coisa. Então não é a gente que está falando. Então olha, a videotelemetria, por que ela faz tanta diferença? Né? Por que a tecnologia faz tanta diferença? É como se o dono da empresa estivesse sentado ali do ladinho do motorista. Né? Exatamente. Estudos mostram que 60% dos motoristas mudam totalmente o comportamento. 60% dos motoristas mudam totalmente o comportamento após sentirem que estão sendo monitorados pelo vídeo. Então já tem um ganho muito alto. Né? Tem os motoristas que já são bons, que não precisam mudar, que já faziam tudo certinho, né? Que esses não vão precisar ter mudança de comportamento. Então realmente é um negócio que traz uma eficiência muito grande, porque, cara, tu vai estar constantemente falando com o teu motorista o que ele está fazendo errado em tempo real. Injeção de ânimo todo dia. Todo dia. O cara vai estar ali tomando, né, tipo, dizendo, e tu vai ficar sabendo os dados para monitorar e dizer, cara, esse aqui é o meu melhor motorista, por isso, esse aqui. Então tu tem todos os pontos e tu equaliza a questão da gamificação. Por quê? Não é sobre média, sobre veículo, sobre rota, sobre trajeto. E sim sobre o comportamento dele, que está totalmente no controle dele. Né? Porque às vezes é difícil fazer uma gamificação onde o controle não está 100% na mão do motorista. A gente brinca aqui na empresa, né? A gente fala muito dentro da parte comercial, dentro da empresa, que eu não posso controlar o resultado que eu tenho. O que eu posso controlar são as atividades que eu faço para chegar naquele resultado. Sim. Então, se a gente estiver executando certo, cara, é muito provável que a gente vai atingir o resultado que a gente quer. Né? Então, é isso que tem que ser praticado dentro de uma companhia. Sem sombra de dúvidas. Então, essa linha assim de treinamento, feedback constante, tu tá monitorando, tu gamificar, valorizar o cara que tá indo bem, mostrar para a empresa como um todo que esse cara é bom por isso, por aquilo, pedir para que ele compartilhe, ajude os outros a chegar lá, cara, tu vai criando uma cultura de que a galera se preocupa, que se importa com a tua empresa. Claro, mais uma vez, voltamos na comunicação, é preciso vender esse projeto dentro da empresa. Tá? Tem que vender, sempre. Venda a ideia, mostre para eles o quanto é importante, o quanto isso vai ajudar e vai agregar na vida e na rotina da empresa. Sem sombra de dúvidas, né? Fica claro, assim, para todo mundo, acho, aí quem estiver assistindo, né? Você, gestor de frota, analista de frota, mostra isso pro seu supervisor, mostra isso pro seu chefe, né? Pro dono da sua transportadora, que o maior ativo que uma frota tem hoje é o motorista. Né? Porque sem um motorista, aquele caminhão de 1 milhão, de 1,5 milhão tá parado. Né? Então, o maior ativo de uma empresa de transporte hoje é o motorista. Treine, comunique, valorize o seu motorista. Traga ele para próximo de você. É a parte essencial do transporte brasileiro, é o motorista. Né? Então, convidamos todos que estão assistindo hoje, né, acessarem o site da Alisat. Lá a gente tem nossos treinamentos, temos alguns disponíveis gratuitamente, né? Se você deseja se aprofundar mais, buscar mais conhecimento, entre em contato com a gente, agenda, né, uma consultoria, chama a gente que a gente está pronto, estamos aptos a te ajudar, né? Estamos aptos a entender a tua operação, identificar os pontos de melhoria que são necessários, né? E trazer você para sair lá de uma era de 1950 do transporte e chegar no futuro. A gente tem que trazer mais empresas para o futuro, porque assim todos vão ficar com mais segurança nas estradas, né? Então, agradeço ao Alisson hoje pela participação aqui. Nosso próximo Alicast vai ter um convidado surpresa diferente aí, então não percam por esperar, né? Mas se façam presentes aqui, vai ser muito legal, estamos preparando coisas muito boas. Mas agradeço ao Alisson pela participação, por esse tempo aí. O cara não para mesmo aqui dentro da empresa, tá sempre para lá e para cá. E então, reservar esse momento é muito importante, muito gratificante, né? Pra gente trazer esse reconhecimento para os motoristas, trazer esse conhecimento para os gestores também e essa perspectiva para os donos das empresas, né? Perfeito. Então, eu vou pedir para te se despedir do pessoal, fazer teu merchandising também, né? Fica à vontade. Sim. Bom, então aquela coisa, né? A gente acabou de trazer principalmente esse ponto de o quanto tu tem de retorno sobre o teu investimento, né? O quanto tu muda a cultura da tua empresa, tu implementar a tecnologia. Nós somos a empresa que tem a tecnologia, nós somos a empresa que é o teu braço para entender de fato aonde tu pode melhorar, onde tu pode aplicar e qual a tecnologia certa para que tu faça isso.
né? E a gente está com o time todo preparado e pronto para te atender e te mostrar e entender a tua operação, né? Então a gente faz um diagnóstico dentro da tua empresa, dentro da tua operação, para entender onde que está o gargalo e aonde está o maior potencial de retorno sobre o teu investimento. Então, a gente até vai fazer melhor aqui, eu vou pegar esse estudo que tem na Mackenzie e a gente vai postar aqui no nosso, vai deixar um linkzinho ali para que tu consiga fazer o download desse estudo de caso, tá? Para que vocês possam entender o quanto de fato a tecnologia vem transformando operações de grandes empresas que já são muito bem ajustadas, né? Então tu imagina o que pode fazer dentro da tua empresa. Então, agenda aí com a gente um bate-papo para a gente fazer esse diagnóstico gratuito dentro da tua empresa, entender aonde a gente pode ajudar e aonde tu pode ser mais eficiente e seguro na tua operação. Então, muito obrigado pela atenção, por estar aqui com a gente até agora e um forte abraço. Aqueles que assistiram até aqui, pedimos encarecidamente que curtam, comentem, peçam por novos temas, pelos próximos episódios e compartilhem com aquele gestor de frota que está mais trabalhando como bombeiro, apagando incêndio do que como gestor de frota, né? Agradecemos a todos. Sigam a Alisat nas redes sociais, lá temos Instagram, temos LinkedIn, né? Temos no YouTube, no Spotify, a gente está em todo lugar, né, Alisson? A gente está... Olha, só falta a gente estar ali no boteco do tio Zé. E não falta muito, às vezes a gente está lá também, né? Então, nos colocamos à disposição para ajudar todos aqueles que precisam. Eu sou o Bruno, foi um prazer estar com vocês até aqui. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e até a próxima.